desse contrato do É. escritório da família Nossa, do essa é a minha maior Alexandre dúvida. com o Banco Master. Que contratação é essa? Você pega os escritórios que trabalham para o Banco Master efetivamente, com milhares de processos na justiça, e o valor é muito menor. O que tem Mas aqui de diferente? nós sabemos. A gente imagina muito bem, a gente tem uma noção. E digo mais, a Polícia Federal sabe com precisão, porque a Polícia Federal recuperou as mensagens do dia da prisão do Vorcaro. No dia da prisão do Vorcaro, o Vorcaro conversa por mensagem várias vezes com o telefone celular usado pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse era o nível de proximidade dele. E a última pergunta é a pergunta bem simbólica. E aí, conseguiu resolver? Conseguiu bloquear? E aí não bloqueou nada e o cara vai preso. Então, tem muita coisa importante. Não dá para. É um elefante, não dá para botar o elefante embaixo do tapete, não. A gente vai ver que é um elefante embaixo do tapete. E assim, o que eu falei para o senador Jacques Wagner, que é uma pessoa que tem uma excelente relação, líder do governo e tal, de que vocês estão se abraçando no escândalo e vão pagar um preço grande. Porque você não vai querer que o cidadão comum entenda isso aí. Porque não faz sentido. Então, peraí, mas quando acabamos, o Congresso acabou de aprovar e o Lula sancionar um projeto de lei que bota a pena para o faccionado que está lá armado na boca de fumo de até 80 anos de cadeia e não pode investigar se o cara ficou milionário fazendo picaretagem? Só porque ele é ministro? Ou porque outro cara é rico? Não entra na cabeça do cidadão. Eles vão pagar um preço, tenho certeza absoluta. Você vai ter uma mudança de quórum no Senado, em grande parte baseada nessa disputa, que é uma disputa moral. Melhor seria para o Brasil que fossem vários fatores. Eu estou escolhendo meu senador porque ele tem um projeto muito legal, porque ele é qualificado e tal, mas não. Na verdade, o cara vai eleger, uma porção dos brasileiros significativa vai eleger com base nesse corte. Esse cara enfrenta, o Supremo não enfrenta. Isso está posto e as pesquisas mostram com enorme clareza. É até bom que é uma pena, mas é uma etapa que a gente tem que pagar, não tem jeito. A gente precisa Democracia passar lenta. por isso como sociedade, né? Democracia é lenta. É. Democracia é lenta. Tem só um registro que o senhor falou que usou decisões do Gilmar Mendes contra essa representação feita por ele na PGR, comandada pelo seu ex-sócio. Várias dessas decisões, nelas o Gilmar cita um artigo da Constituição que justamente defende a imunidade do parlamentar em relação às suas opiniões, votos, etc. Quer dizer, o que o senhor considera que fez ali foi o voto de um senador, né? O relatório final é um voto, inclusive o senhor vota a favor do relatório na hora que abre a votação e, portanto, é inviolável. Exato. Não tem margem de dúvida constitucional. A gente não está discutindo uma questão jurídica, a gente está discutindo uma tentativa de intimidação. Eles tentaram intimidar nos recados prévios, eles tentaram intimidar com as falas em sessão pública do Supremo, quer dizer, o Gilmar lá falando que se diverte, que gosta muito de ser provocado. Eu não estou provocando ninguém. Que se chamar para dançar, ele dança. Eu não quero dançar, muito menos com o Gilmar Mendes. Sinceramente, eu já não sou muito de dançar. Para dançar com o Gilmar Mendes, não tenho nenhuma vontade de dançar com o Gilmar Mendes. Mas quero meu trabalho feito certo. Se meu trabalho é mostrar o que é crime organizado para o Brasil, eu tenho que mostrar as ligações, as conexões. E foi o que a gente fez. O escritório da família do ministro Alexandre anunciou que ia me processar por dano moral, porque eu disse que eles receberam dinheiro de facção criminosa, do PCC. Eu nunca disse isso. Estão inventando coisa. Tanto que não processaram. Pelo menos até agora. Ou eu não tenho conhecimento, estou processado, não sei, de repente. Mas nunca falei isso. O que eu falei é que o mesmo esquema que contratou o escritório da família do ministro Alexandre de Moraes está conectado a um esquema que lava dinheiro para o PCC. Essa proximidade, quem dá são os fatos, não sou eu, não. Os fatos. E o fato, meu irmão, você pode ficar aí fazendo ameaça, narrativa, você vê um ataque coordenado de imagem, você vê os perfis mais vinculados ao governo Lula fazendo um ataque de imagem consistente contra mim, falando um monte de bobagens, um monte de cortina de fumaça, e sem prestar atenção para o óbvio, olha, ele está falando de fatos. Eu encontrei este fato aqui, tem um contrato, 129 milhões, com esse ministro. Esse ministro fala com o investigado. Esse ministro dá decisões complicadas, para a gente poder entender aqui. Né? O Toffoli, do mesmo jeito. O Toffoli, você não conseguiu dimensionar o quanto, mas é uma coisa que vai estar ali de 15, 35 milhões, alguma coisa, num resort, cotas de um resort que ele dizia que não era dono. Porque até a CPI começar e começarem as notícias na imprensa, a imprensa teve um papel fundamental, ele não era sócio de nada. Você teve discurso público onde Alexandre e Toffoli falaram publicamente, mas o magistrado não pode empreender, não pode investir. O que você acha disso, Alessandro? Não,
Você acha que o magistrado pode empreender e investir, cara? Não. É uma escolha. Também acho que é uma escolha. Você pode comprar cotas, vai numa, sei lá, na financeira e faz investimento na bolsa? Claro que você pode. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um cara que começa a carreira... A única coisa que ele fez na vida foi trabalhar na esfera pública, com salário. O servidor público é muito fácil você ver uma quebra de sigilo. Tem uma entrada e um monte de saída. O mês inteiro sai dinheiro e uma vez por mês entra dinheiro, que é o salário dele. Como é que esse cara virou dono de um resort? E depois vende cotas desse resort para, coincidentemente, fundos vinculados a um banco de fachada que depois você vê que é uma organização criminosa. E aí você assume a relatoria desse caso e você dá decisões que são totalmente atípicas. Tem que lembrar, o Toffoli proibiu que a federal fizesse a perícia, mandou custodiar os equipamentos todos com ele, e escolheu os peritos, que tem isso, e a gente foi saber ao longo da CPI, eu sinceramente não sabia. Os ministros têm equipes de estimação. Diz, olha, o delegado é fulano, os peritos são esses dois aqui, e não coloca isso no sistema, que a investigação só vai rodar aqui dentro. Então, essas informações são surpreendentes porque são absolutamente ilegais. Seguisse tudo como o Toffoli queria, a gente ia passar uns 20 anos para ver o conteúdo dos celulares do Vorcaro, porque seria impossível. E a demora que ele causou, ou seja, ele deixou bloqueado lá, arquivado com ele os equipamentos, a cada tempo que esse equipamento é lá desligado, as camadas de criptografia vão aumentando, né? Então, fica mais difícil recuperar conteúdo. E isso ele fez na cara dura. E depois surge o relatório da Federal, apontando os vínculos. Acontece uma reunião administrativa lá do pleno do STF e eles decidem, olha, o Toffoli não é suspeito, mas ele vai devolver a relatoria. Que é um troço que também não tem na lei. Você não pode devolver relatoria. Você não pode escolher, eu sou juiz desse, aquele não. Eu quero esse aqui do Felipe, não quero do Igor. Não é assim que roda. Tem um sorteio. E você só sai da função por impedimento ou suspeição. E aí eu fico pensando, se você tá limpo, vamos lá, se sou eu, investiga aí, mano. Sou suspeito, investiga aí, pô. Se eu tô limpo, né? Agora, toda a movimentação para não ser investigado ou para eventualmente escapar de uma punição é meio que o batom na cueca, como diria o Boechat. O presidente do Supremo falou isso. Quem não deve, não teme. Ele já falou em várias entrevistas, o ministro Fachin. E você vê. E por que é importante a movimentação que a gente está fazendo? Porque a gente começa o mês com o pessoal dizendo que não aceita código de ética. Nessa semana a gente já tem uma proposta completa, detalhada do Flávio Dino que ultrapassa o código de ética. Ele quer mudar a lei, indicação, um monte de coisa. Tem uma pegadinha nisso, porque o código de ética eles aprovam numa sessão administrativa. E aí a ideia é proibir ministro de pegar carona de jatinho, proibir ministro de receber patrocínio para evento, proibir ministro de fazer viagem para palestra que ninguém sabe para que é essa palestra, e chegar lá e ter uma degustação de não sei o quê, de não sei quantos milhões. Isso eles conseguem fazer na canetada. O projeto do Dino, os projetos do Dino são muito bons, eu concordo com eles todos, mas eles vão levar anos para fazer. Aí que tá a pegadinha. Entendi. Entendeu? Então, e o Fachin foi novamente muito correto em dizer, não tem problema nenhum, as duas coisas se complementam. Vamos continuar fazendo o código de ética, que eles são contra. Eles já falaram várias vezes que são contra. O ministro Alexandre verbalizou em sessão. Não precisa de código de ética porque nós não temos problemas éticos. E aí... Só fazer um registro de algumas informações aqui complementares à parte do Toffoli ligada ao Resort Itaiaia, que eu acho importante que as pessoas tenham em mente. O senhor falou de mensagens dos celulares, porque o Toffoli tinha pedido inicialmente para as provas coletadas numa operação, incluindo os celulares, fossem remetidas pela Polícia Federal ao seu gabinete. Aí depois foi muito criticado em razão dessa decisão, aí topou que elas fossem remetidas à PGR, comandada pelo ex-sócio do Gilmar, Paulo Gonet, mas escolheu os 4 peritos. E num desses celulares tinha a troca de mensagens do Daniel Vorcaro com o seu cunhado e operador Fabiano Zettel, em que o Vorcaro se dizia ali, pelo que dá a entender, pressionado para fazer pagamentos para o Resort Itaiaia, que já tinha tido um problema muito grande porque esses pagamentos não teriam entrado, então estava perguntando ao seu operador Fabiano Zettel se ele tinha feito os pagamentos. E ele fala ali dos pagamentos de 35 milhões de reais. Se eu não me engano é 15, 20, mas dá um total ali de 35 referido na mensagem do próprio Vorcaro com o Fabiano Zettel.
E além do caso envolvendo o Banco Master, você tem um caso lá inicial envolvendo o Bradesco, de empréstimo, e aí o Toffoli se declarou de fato impedido durante 2 anos para julgar casos do Banco Bradesco, mas depois passou a julgar e houve, de acordo com as reportagens que saíram na imprensa, alívio, parcelamento dessas dívidas, toda uma certa leniência aparente com essa demora de quitação daquele empréstimo, ao mesmo tempo em que o ministro continuou com essa liberdade de decidir, eventualmente até a favor do banco, enfim. Aí tem que analisar decisão por decisão, mas é que tem o Bradesco lá atrás, tem o Banco Master no meio e tem depois a JBS. Quer dizer, um advogado da JBS, que faz parte do conglomerado JIF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que comprou participações também na administração do resort, que era feito por 3 empresas da família Toffoli, em uma das quais a Marit, o Toffoli era sócio oculto e da qual recebia dividendos, como depois acabou tendo de admitir, depois do avanço das investigações. Então, só para clarear. Agora, voltando ao relatório da CPI do crime organizado, que deu muito o que falar, só para eu entender o posicionamento do senhor, que o senhor falou aí dessa interseção do crime organizado via teia financeira utilizada para lavagem de dinheiro. Principalmente, me parece, se eu ficar à vontade aí para dissertar, do caso da gestora REAG, que tem ali vários fundos, nos quais estavam, inclusive, o Fundo Arlim e o Fundo Leal, comandados, controlados pelo Fabiano Zettel, por meio do qual, né, o Arlim foi comprada ali a participação lá no caso do resort. Mas esse é o vínculo, né? Pode ter outros elementos, se fica à vontade, mas que o senhor traça com o crime organizado. Porque uma das contestações foi, o que ministro do STF tem a ver com o crime organizado? E outra contestação foi, a CPI do crime organizado, então é a mesma, no fundo, né? Não está dentro da temática. Isso foi utilizado nas próprias respostas dos ministros do STF. Então, assim, existe um debate aí que pode ser feito. O que acontece? Eles têm um argumento contrário a que isso seja inserido no âmbito de uma CPI que trata do crime organizado. Mas pelo fato de o senhor ter feito isso, aí eles acusam de abuso de autoridade. Quer dizer, a posição do senhor olha, existe um debate aqui, que é feito pelo Senado, votaram o meu relatório, ele foi derrubado, mas daí a considerar abuso de autoridade, aí que já é um outro tipo de abuso. É mais ou menos isso a sua posição? Porque a gente fez, o que acontece? A gente cria a CPI, né? A CPI tem escopo definido, então ela quer investigar a atuação do crime organizado no Brasil, aí tem uma vírgula, especialmente facções e milícias, mas é crime organizado como um todo. Ao longo do processo, ele vai encontrando casos que são marcantes na atuação de crime organizado, e Banco Master é crime organizado, baseado ali no sistema financeiro e alicerçado em lavagem de dinheiro e corrupção, muito claramente, e ele se conecta a um esquema de lavagem para uma facção específica, a principal facção no Brasil hoje, que é o PCC. Isso tudo vai sendo objeto de deliberações do colegiado. Não é o relator que inventa da cabeça, olha, eu vou quebrar aqui o fundo do Igor aqui. Não. Eu tenho que fazer um requerimento, esse requerimento tem que ser votado. Então, por exemplo, a quebra da Marit, do fundo Marit, foi aprovado por unanimidade. Aí o Gilmar Mendes vai lá e bloqueia. Aí a gente tem a notícia de que, através do fundo Arlim, o Zettel faria o pagamento de várias autoridades, inclusive políticos, com mandato. Que teria uma ordem de pagamentos, que as mensagens indicariam ordem de pagamentos e tal. A gente pede o compartilhamento dessas informações, elas não são autorizadas, e a gente pede a quebra do Arlim. E aí o Gilmar Mendes, de novo, no mesmo processo, na canetada, dizendo, não pode quebrar também o Arlim. Então a gente não chega nisso aleatoriamente, a gente chega numa construção, passo a passo. E para cada um que diz assim, não, mas não pode a CPI não fazer isso, não tem problema não. Tem um pedido de CPI para o Banco Master, 53 assinaturas. Tem um pedido de CPI para investigar Banco Master e ministros, com 42 assinaturas. Se for por falta de CPI, não morremos. Então, não tem problema. Só que tem uma lógica nas coisas. Essas pessoas todas que fazem a crítica, aqueles que são parlamentares, que